Olá, quinto ano. Então, hoje vamos dar início à nossa aula. Então, vocês aí em casa, peguem o livro de vocês, coloque lá em História, na página 467. A nossa aula de História de hoje, nós vamos falar sobre o governo de quem? De Michel Temer. Por quê? Porque a gente já falou do governo Lula, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, não é? A gente vem falando sobre esses ex-presidentes. Então, hoje nós vamos falar sobre o governo de quem? De Michel Temer, que foi o quê? Antes de quem? Do presidente de agora, que é, né, Jair Bolsonaro. Então, em 31 de agosto de 2016, o vice-presidente Michel Temer tomou posse do cargo de presidente da República. Iniciou-se um governo de quê? De transição. Temer recebeu um governo sem apoio popular, enfrentando uma grave crise, que a crise econômica que o país estava vivendo, e diversos escândalos de quê? De corrupção. Na tentativa de resolver essa situação, anunciou uma série de medidas de austeridade. Com o quê? Com a finalidade de quê? De recuperar o quê? As contas públicas, não é? Então, ele fez essa medida para poder finalizar o quê? E recuperar o quê? As contas públicas, não é? Aí tem também, a principal delas era o quê? É a única aprovada durante seu mandato. Foi um conjunto de alterações legislativas que visava o quê? Congelar os gastos públicos por meio de quê? De 20 anos e estabelecer um limite de gasto anual para quem? Para o governo. Aí tem, devido à intensidade crise política ressaltante da descoberta de casos de corrupção e constatação da população, as medidas de austeridade do governo Temer não conseguiu aprovar outras medidas, né, de reforma do Estado até o fim de quê? De seu mandato, que foi em quê? Em dezembro de 2018. Então, essa medida, né, ele não conseguiu aprovar nenhuma outra medida até o final de quê? Do seu mandato, que ocorreu no final de quê? De 2018, que foi no finalzinho de quê? De dezembro. Aí lá na tarefa tem assim, explica o processo que levou Michel Temer à presidência da República. Então, Michel Temer era quem? Porque ele foi ser presidente? Porque ele era o vice de quem? De Dilma. Então, como Dilma tinha saído do seu cargo de presidente, então quem assumiu foi ele, o vice-presidente, que era quem? Michel Temer. Aí tem o 2. Quais eram as prioridades do governo de Michel Temer? As prioridades, ele queria o quê? O fim de quê? Da recessão de quê? Do país, e adotar o quê? Outras medidas, não é? Então, isso ele queria fazer durante o quê? Durante o seu mandato, não é? Então, essa tarefa, gente, fala sobre o governo de Michel Temer, que foi o quê? Foi o vice-presidente de quê? De Dilma Rousseff. Então, como ela saiu do mandato de presidente, então ele assumiu como vice-presidente. Então, ele assumiu o quê? Em janeiro, em agosto de 2016. E o mandato dele terminou em dezembro de 2018. Então, essa tarefa da página 464, falando sobre o governo de Michel Temer. Nossa tarefa de história. Daqui a pouco nós voltamos com português. Então, aí, para dar continuidade ao nosso assunto de hoje, vamos de português. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão colocar na página 119, que hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre sujeito e predicado. Nós vamos falar sobre sujeito e predicado.
Aí tem, ó, presta atenção, aí tem. Daniel levou o cachorro ao veterinário. Então, Daniel levou o cachorro ao veterinário. Então, aqui, Daniel aqui é quem? É o sujeito. Daniel aqui é o sujeito. E aqui, levou ao veterinário é o quê? É o predicado. É o predicado. Então, Daniel aqui é o sujeito e levou o cachorro ao veterinário é o quê? O predicado. Aí tem, quem levou o cachorro ao veterinário? Daniel. Daniel é o quê? É o sujeito. O que Daniel fez? Levou o cachorro ao veterinário. É o quê? É o predicado. Então, há dois termos, sujeito e predicado. E eles formam o quê? Uma oração. Então, isso aqui forma uma oração. Com o quê? Com o sujeito e o predicado. Aí tem, a oração é um conjunto de palavras com sujeito e predicado. Então, aqui é o quê? A oração, que é o quê? O conjunto de palavras com sujeito e predicado. Aí tem, sujeito é o termo sobre o qual se informa alguma coisa. Então, aqui está informando o quê? Que Daniel levou o cachorro ao veterinário. Então, está informando o que ele fez. Que quem é o sujeito aqui? Daniel. Já o predicado é a informação sobre quem? Sobre o sujeito, não é? Então, o predicado é a informação sobre o sujeito. Que aqui o quê? Levou o cachorro ao veterinário. Aí tem, meu gato dorme no sofá. Para achar o sujeito de uma oração, faz-se o verbo a pergunta. Quem? Quem dorme no sofá? Quem é que está dormindo no sofá? O quê? Meu gato. Então, meu gato aí é o sujeito. Aí, quem dorme no sofá? Quem dorme no sofá é o quê? É o predicado da oração. Então, meu gato é o sujeito e o núcleo do sujeito, apenas a palavra gato. O sujeito simples. Aí, lá na página 120. Aí tem, núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Núcleo do sujeito é simples, um substantivo, um pronome. Aí tem, ele está cansado. Ele aqui é quem? É o sujeito, ele é um pronome. Ele é o sujeito. Está cansado é quem? É o predicado. Não tem aqui, ó. Ele é quem? É o sujeito, não é? Aí, está cansado é o que aqui? É o predicado, não é? O predicado. Então, quem está cansado? Ele. Ele é o sujeito e também é o núcleo do sujeito. Aí tem, Laura e Alice viajaram. Quem é o sujeito daí? Laura e Alice, né? Laura e Alice são os sujeitos. Viajaram vai ser quem? O predicado. Aí tem, pergunta, quem viajou? Laura e Alice são o sujeito composto. Por quê? São duas. Esse sujeito composto tem dois núcleos, Laura e Alice. Aí tem o predicado, meu gato dorme no sofá. Gato aí é quem? É o sujeito. Dorme no sofá é o predicado. Não. Predicado é o que se informa sobre o sujeito. O que o meu gato faz? Dorme no sofá. Dorme no sofá é o predicado. Nesse caso, o núcleo do predicado é o verbo, que é a parte mais importante do termo. Porque aí, dorme vem do verbo dormir. Então, dorme aí é um verbo, não é? E lá na tarefa, gente, a tarefa é bem simples. Quando eu digo assim, sublinhe o sujeito e elabore no caderno nova frase para cada um deles. Por exemplo, a primeira frase que tem aí, eu vou só colocar aqui.
A primeira frase que tem aí no livro é essa daqui, ó. Tem Amanda guardou o livro na bolsa. Então, quem é o sujeito aí? Amanda. Mas se eu for formar outra frase com Amanda, pode ser o quê? Amanda gosta de brincar no quintal. No quintal. Aqui, Amanda aqui é o quê? O sujeito. Quem é o predicado aí? Gosto de brincar no quintal. Predicado. Só que no caderno de vocês, você vai sublinhar, passar um tracinho abaixo do sujeito e formar outras frases no caderno. Vocês podem formar no caderno mesmo, aqui no livro, até abaixo aqui das perguntas que tem. Amanda guardou o livro na bolsa, a letra A. Letra B, nosso time marcou muitos gols. A letra C, Gabriel e Alice adoram estudar. D, ele trabalha na fábrica de artigos esportivos. Os alunos fizeram uma bela apresentação de dança. Então, aí vocês vão formar outra frase com esses mesmos sujeitos. Que o sujeito aí é Amanda, nosso time, Gabriel e Alice, ele e os alunos. Aí tem a letra, o número 2, complete as frases utilizando um sujeito do quadro. Então, de acordo com as frases, é o sujeito que você vai ver que vai dar certo. Aí tem o indígena, a terra, nós, Sônia e Luiz, um amigo. Aí tem fala tupi-guarani. Que tipo de sujeito você vai colocar aí, o que está no quadro? Estudam na mesma turma. É o melhor presente que temos. Gira em torno do sol. Participamos da brincadeira. Então, você vai olhar aí qual desses é sujeito que tem dentro do quadro o indígena, a terra, nós, Sônia e Luiz, e um amigo vai dar certo em cada frase dessa. Aí tem o 3. Sublinha o predicado. Aí tem Joana e eu fomos ao cinema. Qual é o predicado aí? Joana e eu é o quê? O sujeito. Quem é o predicado? Fomos ao cinema. Aí a letra B, Rogério passará as férias na casa da avó. Qual é o predicado? Aí você vai passar um tracinho abaixo. Aí tem o 4, circule os verbos, identifique o sujeito e o predicado nas frases. Aí, por exemplo, se eu tenho assim, ó, eu vou colocar só uma frase aqui. Ó. Carlos nada muito bem. Aí aqui eu tenho o quê? O sujeito. Aí aqui eu tenho o quê? O predicado. É isso que vocês vão fazer o quê? Nessa questão aqui do 4. Tem circule o verbo. O verbo aqui é o quê? Nada. Então, circulei o verbo. Aí tem dizendo assim, identifique o sujeito. Quem é o sujeito aqui? Carla. Carla aqui é o sujeito. Onde está o predicado? Nada. Muito bem. Então, é isso que vocês vão fazer no 4. Você vai separar o sujeito do predicado. Então, aqui está a oração. Aí, o sujeito é quem? Carla. Aí, nada, muito bem, é o quê? É o predicado de quê? Da oração. Então, é isso que vocês vão fazer no número 4. Aí tem a primeira frase, tem Carla é vendedora de livros. Aí você vai estar o sujeito e o predicado.
Aí tem Marta e Fernanda saíram bem cedo para trabalhar. Então, você vai colocar o quê? O sujeito e o predicado. O 3 você vai sublinhar só o predicado. O 2 você vai completar com o sujeito que está no quadro. O 1 você vai fazer o quê? Vai sublinhar o sujeito e formar outra frase. Então, foi isso que nós estudamos hoje. Oração, que é o quê? Sujeito e predicado. Que a oração é o quê? Um conjunto de palavras com sujeito e predicado. Sujeito é o quê? É o termo sobre o qual se informa alguma coisa. E o predicado é a informação sobre quem? Sobre o sujeito. Então, aqui nós temos quem? Carla nada muito bem. Quem é o sujeito dessa oração? Carla. Quem é o predicado? Nada muito bem. Então, isso foi nossa tarefa de hoje, de português. A tarefa é na página 120 e a explicação 119. Então, a explicação é na página 119 e a tarefa é na página 120. Então, vocês tenham uma boa tarde, gente. Até amanhã. Tchau.